Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com você e toda a sua família. Hoje nos reunimos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, que é nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa torre segura. Com fé inabalável, declaramos que o Senhor dos Exércitos nos protege. Cada palavra proferida é um decreto profético, carregado de autoridade e poder, selado pelo sangue de Jesus Cristo. Que o céu se abra e as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre nosso lar, nossa família e todos ao nosso redor. Que a forte mão de Deus nos envolva, dissipando toda a escuridão e trazendo paz, prosperidade e vitória. Com confiança, habitamos à sombra do Todo-Poderoso, e sob a proteção divina, nada pode nos abalar. Prepare-se, pois o Senhor está agindo e fará grandes coisas entre nós. Nosso Deus é nosso protetor. Esta é uma oração por segurança e proteção divina. Declararei as bênçãos de Deus sobre seu lar e toda a sua família. Creio que a mão do Senhor se estenderá sobre você e tudo ao seu redor. Seu ambiente é abençoado, uma atmosfera de paz, harmonia, vida e luz em nome de Jesus. Deixe esta oração ressoar. Passe uma hora em sua casa, compartilhe-a e ore. Faça esta oração todos os dias e receba as bênçãos de Deus que serão declaradas a partir deste momento. Irmãos e irmãs, declarem comigo: eu cubro a mim mesmo, minha família e meus bens com o sangue de Jesus, meu Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esta casa. Eu declaro que esta casa está completamente coberta com o sangue de Jesus, que esta família está coberta com o sangue de Jesus, que estes bens são protegidos e guardados pelo sangue de Jesus, que o fogo de Deus cerca e protege esta vida de toda destruição, que o anjo do Senhor acampa ao redor desta casa e seus cômodos e os protege como está escrito no Salmo 34 versículo 7. Que a tua glória seja a proteção desta família e proteja suas costas, que o Senhor guarde a frente, que o Senhor guarde a retaguarda, que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre cada entrada desta casa. Sustenta, Senhor, e todos serão salvos, como está escrito no Salmo 119 versículo 117. O nome de Jesus é a nossa torre. Corramos rapidamente para ela e estaremos seguros. Senhor, Tu nos fazes habitar em segurança, como está escrito no Salmo 48 versículo 5. Dá-nos a segurança que tanto almejamos, para que esta casa habite em segurança nesta terra. Guia este lar, Senhor, com segurança, e eles não temerão nada. Nesta casa, o medo não habita. Nesta casa, o terror não habita. Nesta casa, a fé habita. Nesta casa, a confiança em nosso Deus habita. Que o mar cubra todos os inimigos, e que eles não tenham poder para tocar nossa casa e nossa família. Aqui não há lugar para inveja, nem para ansiedade, nem para depressão. Que a bênção de Deus cubra nossa casa, como está escrito em Isaías 14 versículo 30. Que esta família deite-se e descanse em segurança. Eles habitarão em segurança, e absolutamente nada os assustará, Senhor. Tu me esconderás à sombra das tuas asas. Confiamos que serás o nosso refúgio na tempestade e na chuva. Cubra a cabeça de todos no dia da batalha. Cubra-os com a sombra da tua mão, como está escrito no Salmo 91, versículo 4. Cubra-os com as tuas penas, para que sejas a nossa proteção e o nosso refúgio. Protege, Senhor, livra, Senhor, cada membro desta casa, cada um que faz parte desta família. Que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todos. Que a tua glória, Senhor, seja a proteção desta casa. Que a mão do Senhor esteja à frente, atrás, à direita e à esquerda. Que o Senhor proteja a nossa casa daqueles que se levantam contra nós. Declaramos que toda arma forjada contra esta casa e contra este ambiente não prosperará. Senhor, Tu és o nosso escudo e o nosso refúgio. Senhor, envolve-o em proteção. Senhor, Tu és a nossa proteção, como está escrito no Salmo 9 versículo 14. Reivindicamos as bênçãos sobre esta casa que dizem que a Tua verdade será o escudo desta casa. Senhor, Tu és o sol desta casa. Tu és o escudo, Senhor. Tu és o meu escudo e a minha maior recompensa. Não temerei 10.000 pessoas que se levantem contra mim, porque Tu és o meu escudo. Senhor,
Tu és uma torre forte contra o inimigo nesta casa. Declaro que, espiritualmente, esta casa é uma fortaleza. Este lar é abençoado. Ninguém tem um braço como o teu, Senhor, cheio de poder e força. Senhor, tu tens um braço forte. Forte e poderosa é a tua mão, e exaltada é a tua destra, como está escrito no Salmo 89, versículo 1. Senhor, estende o teu braço, liberta esta família e livra a todos da escravidão. Que o pecado não tenha lugar nesta casa, que o pecado não tenha poder sobre esta família. Ajuda-nos, Senhor, e que o teu braço direito conduza esta casa e esta família à prosperidade. Que esta seja uma casa próspera e abençoada, cheia de vida, cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo o mal que é lançado contra mim. Quebra todo o dardo que é lançado contra mim. Decreto que a prosperidade do Senhor se manifeste em minha casa, que a mão de Deus esteja sobre cada membro da minha família, que toda ansiedade seja dissipada pelo poder de Deus, que o espírito de depressão não tenha lugar em meu lar, que a proteção de Deus nos envolva como um escudo, que o Senhor nos sustente e nos mantenha firmes em sua presença. Que minha casa esteja sob proteção divina dia e noite, que a mão de Deus esteja sobre nós, guiando-nos em segurança, que a confiança em Deus seja o alicerce do meu lar, que o Senhor seja nosso refúgio na tempestade e nos dias de batalha, que o poder de Deus dissipe toda a força contra a minha família, que o Senhor revele seu braço forte em favor da minha casa, que a glória de Deus seja nossa contra nossos inimigos, que minha família esteja escondida à sombra das asas do Senhor, que o pecado não tenha poder nem lugar em minha casa, que a graça de Jesus Cristo nos preencha de vida e alegria, que a verdade de Deus seja o escudo e a proteção da minha família. Decreto que o Senhor nos livre de toda a flecha do inimigo. Eu decreto que o braço forte do Senhor nos conduza à vitória. Eu decreto que a bênção do Senhor seja maior que qualquer maldição. Eu decreto que o Senhor nos livre de todas as armadilhas do inimigo. Eu decreto que a presença de Deus seja real e constante em meu lar. Eu decreto que a mão de Deus se estenda sobre nós, trazendo paz e segurança. Eu decreto que o Senhor dissipe toda a escuridão que tente cercar minha casa. Eu decreto que a prosperidade do Senhor se manifeste em todas as áreas de nossas vidas. Eu decreto que o Senhor seja nosso refúgio e auxílio em tempos de dificuldade. Eu decreto que minha casa seja um lugar de descanso e segurança no Senhor. Eu decreto que o amor de Deus seja o alicerce do meu lar. Eu decreto que nenhuma doença prevaleça contra a minha família. Eu decreto que o Senhor nos guarde como a menina dos seus olhos. Eu decreto que a vitória do Senhor se manifeste em todas as áreas da minha vida e da vida da minha família. Deus Todo-Poderoso, Pai, comparecemos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania e o Teu poder sobre todas as coisas. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu que com uma só palavra sustentas o universo, Tu és o Deus que nunca falha, o Deus que é fiel em todas as suas promessas e cujos planos são perfeitos e imutáveis. Nós Te exaltamos, Senhor, e reconhecemos que sem Ti nada somos. Pai, neste momento, intercedo por cada vida ligada a esta oração. Clamo a Ti, Senhor, pela Tua graça, misericórdia e intervenção divina sobre cada família, cada lar, cada coração que neste momento busca a Tua presença. Tu conheces, Senhor, as lutas, os medos, as ansiedades, os desafios que cada um enfrenta, e eu sei que Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve o clamor dos Teus filhos e que tem compaixão deles. Ó Deus, em nome de Jesus, peço que estendas a Tua poderosa mão sobre todos aqueles que estão passando por momentos de aflição, seja na área emocional, física, espiritual ou financeira. Senhor, Tu és o Deus da provisão, o Deus que abre portas onde não há portas, que traz soluções onde parece não haver saída. Clamo para que a Tua ajuda venha rapidamente, para que o Teu Espírito Santo console os corações aflitos, trazendo paz em meio às tempestades, Senhor. Intercedo por aqueles que estão enfrentando doenças neste momento. Tu és o Deus que cura, e em Teu nome há poder para restaurar a saúde dos enfermos, como está escrito em Tua palavra. Pelas Tuas feridas fomos curados, Isaías 53. Peço-Te, em nome de Jesus, que toda enfermidade, seja física ou emocional, seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus,
Que a cura se manifeste na vida dos teus filhos e que eles testemunhem do teu grande poder, Pai. Clamo também por libertação. Muitas vidas estão presas em correntes espirituais, oprimidas pelas forças das trevas. Mas sabemos que, em nome de Jesus, há poder para quebrar toda corrente e desfazer toda obra maligna. Senhor, nós repreendemos agora, no poder do nome de Jesus, todo espírito de opressão, depressão, ansiedade, medo, vícios e qualquer outra obra de Satanás que esteja tentando escravizar o teu povo. Declaramos liberdade sobre essas vidas, proclamando que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó Deus, eu também intercedo pelas famílias. Sabemos que o inimigo tem atacado lares, tentando semear divisão, confusão e discórdia, mas declaramos que o Senhor é o centro de nossas vidas. Famílias, clamamos pela restauração dos relacionamentos, para que o amor de Cristo inunde nossos lares, para que haja perdão e reconciliação, e para que o Senhor seja o alicerce de todo casamento, de todo relacionamento entre pais e filhos, para que a tua paz reine sobre cada família e para que nenhuma pedra seja forjada contra ti. Eu decreto que a glória de Deus cubra minha família e nos proteja. Eu decreto que o Senhor seja o guardião da frente e dos fundos da minha casa. Eu decreto que toda arma forjada contra minha família não prosperará. Eu decreto que a bênção de Deus esteja sobre cada canto da minha casa. Eu decreto que o Senhor seja meu escudo e minha torre forte. Eu decreto que nenhuma força maligna prevaleça contra minha casa. Eu decreto que a paz de Deus habite em meu lar. Eu decreto que a harmonia e a luz do Senhor reinem ao meu redor. Eu decreto que nesta casa não haja lugar para medo ou terror. Eu decreto que nesta casa reine a fé no Deus Todo-Poderoso. Eu decreto que todos os inimigos espirituais sejam derrotados pelo poder de Deus. Eu decreto que nenhuma inveja ou maldição encontre lugar em minha casa. Eu decreto que minha família habite em segurança, como está escrito na palavra. Eu decreto que o Senhor seja o refúgio e a fortaleza da minha casa. Eu decreto que o Senhor guarde todas as entradas e saídas da minha casa. Eu decreto que a prosperidade do Senhor se manifeste em minha casa. Eu decreto que a mão de Deus. Eu decreto que toda ansiedade seja dissipada pelo poder de Deus. Eu decreto que o espírito de depressão não tenha lugar em meu lar. Eu decreto que a proteção de Deus nos envolva como um escudo. Eu decreto que o Senhor nos sustente e nos mantenha firmes em sua presença. Eu decreto que minha casa esteja sob proteção divina dia e noite. Eu decreto que a mão de Deus esteja sobre nós, guiando-nos em segurança. Eu decreto que a confiança em Deus seja o alicerce do meu lar. Eu decreto que o Senhor seja nosso refúgio na tempestade e nos dias de batalha. Eu decreto que o poder de Deus dissipe toda a força contra a minha família. Eu decreto que o Senhor revele seu braço forte em favor da minha casa. Eu decreto que a glória de Deus seja nossa proteção contra os inimigos. Eu decreto que minha família esteja escondida à sombra das asas do Senhor. Eu decreto que o pecado não tenha poder nem lugar em minha casa. Eu decreto que a graça de Jesus Cristo nos preencha de vida e alegria. Eu decreto que a verdade de Deus seja o escudo e a proteção da minha casa. Eu decreto que o Senhor nos livre de toda flecha do inimigo. Eu decreto que o braço forte do Senhor nos conduza à vitória. Eu decreto que a bênção do Senhor seja maior que qualquer maldição. Eu decreto que o Senhor nos livre de toda armadilha do inimigo. Eu decreto que a presença de Deus seja real e constante em meu lar. Eu decreto que a mão de Deus se estenda sobre nós, trazendo paz e segurança. Eu decreto que o Senhor dissipe toda a escuridão que tente cercar minha casa. Eu decreto que a prosperidade do Senhor se manifeste em todas as áreas de nossas vidas. Eu decreto que o Senhor seja nosso refúgio e auxílio em tempos de dificuldade. Eu decreto que minha casa seja um lugar de descanso e segurança no Senhor. Eu decreto que o amor de Deus seja o alicerce do meu lar. Eu decreto que nenhuma doença prevaleça contra a minha família. Eu decreto que o Senhor nos guarde como a menina dos seus olhos. Eu decreto que a vitória do Senhor se manifeste em todas as áreas da minha vida e da vida da minha família. Deus Todo-Poderoso, Pai, comparecemos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania e o Teu poder sobre todas as coisas.
Tu és o Deus que criou os céus e a terra, aquele que com uma só palavra sustenta o universo. Tu és o Deus que jamais falha, o Deus fiel a todas as suas promessas, e cujos planos são perfeitos e imutáveis. Nós te exaltamos, Senhor, e reconhecemos que sem ti nada somos, Pai. Neste momento, intercedo por cada vida ligada a esta oração. Clamo a ti, Senhor, pela tua graça, misericórdia e intervenção divina sobre cada família, cada lar, cada coração que neste momento busca a tua presença. Tu conheces, Senhor, as lutas, os medos, as ansiedades, os desafios que cada um enfrenta, e eu sei que tu és o Deus que vê, o Deus que ouve o clamor dos teus filhos e que tem compaixão deles. Ó Deus, em nome de Jesus, peço que estendas a tua poderosa mão sobre todos aqueles que estão passando por momentos de aflição, seja na área emocional, física, espiritual ou financeira. Senhor, tu és o Deus da provisão, o Deus que abre portas onde não há portas, que traz soluções onde parece não haver saída. Clamo para que a tua ajuda venha rapidamente, para que o teu Espírito Santo console os corações aflitos, trazendo paz em meio às tempestades. Senhor, intercedo por aqueles que estão enfrentando doenças neste momento. Tu és o Deus que cura, e em teu nome há poder para restaurar a saúde dos enfermos, como está escrito na tua palavra. Pelas tuas feridas fomos curados, Isaías 53 versículo 5. Peço-te, em nome de Jesus, que toda enfermidade, seja física ou emocional, seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus, que a cura se manifeste na vida dos teus filhos e que eles possam testemunhar.